bem, gente? Tudo bem? Estamos com o nosso canal, com a nossa aula Te Liga na Aula, hoje de História. Para você que perdeu a aula, para você que não prestou atenção, para você que se perdeu aí na sua anotação e quer assimilar de alguma forma aquilo que foi trabalhado em sala de aula, na leitura do material. E o tema da nossa aula, vocês já sabem, nós temos 4 temas importantíssimos, 4 temas que nos chamam a atenção, 4 temas que nos possibilitam ver esse conjunto de revoluções, esse conjunto de independências que ocorreram no mundo. Então nós temos a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola, a independência do Brasil e a adesão do Maranhão à independência. Então são 4 temas que estão no nosso material e que agora nós vamos receber esse pequeno resumo, algumas palavras sobre essa temática. E nós vamos começar falando sobre a independência dos Estados Unidos da América. Nós vamos começar falando sobre a independência dos Estados Unidos. Como assim, professor Adriano, a independência dos Estados Unidos da América? É importante notarmos como essa independência vai influenciar em outros movimentos de autonomia, de emancipação que irão ocorrer no mundo. Então vamos começar com a independência dos Estados Unidos, primeiro localizando os Estados Unidos da América, localizando esse país que tem 50 estados, está na chamada América do Norte, por isso que eles são chamados de norte-americanos. Então está aí a localização dos Estados Unidos, a gente vê aqui os estados, lembrando que o Alasca e as ilhas do arquipélago do Havaí também pertencem aos Estados Unidos. Já o processo de independência dos Estados Unidos teve início no século XVIII, quando as colônias americanas, que eram 13 colônias, que estavam sob o domínio britânico, a Inglaterra era a metrópole dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a colônia da Inglaterra. E essas colônias começaram a contestar as políticas e as restrições impostas pelo governo britânico. Vocês sabem muito bem o que acontecia com esse pacto colonial. A metrópole explorava tudo aquilo que pudesse tirar da colônia. No caso, a Inglaterra retirava esses tributos das colônias dos Estados Unidos. Então, o que ocorreu? A luta pela independência. Vocês viram aí no material que essa luta ela foi motivada, claro, desagradando já os cidadãos norte-americanos, pelos altos impostos cobrados pela coroa britânica. Então, o ato do selo, o ato do chá, são protestos, são movimentos de resistência que ocasionaram essa revolução, a chamada Revolução Norte-Americana. A insatisfação popular com a colônia britânica propiciou esse movimento de independência. Então, figuras importantes aparecem aí. Figuras como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. As colônias, então, elas formaram esse Congresso Continental, elas se uniram em prol desse objetivo que era a emancipação, ou seja, a autonomia, a independência. A partir de agora, elas caminhariam de forma autônoma. Então, declararam essa independência em 4 de julho de 1776. Vale ressaltar que não foi uma independência fácil. Houve guerra, houve destruição, né? Houve toda uma movimentação bélica, toda uma movimentação de guerra, confronto armado com o exército britânico até chegar o dia 4 de julho de 1776. É uma data muito vivida, muito valorizada pelos norte-americanos. Então, dá para frisar assim que marca a fundação do país. Então, essa identidade norte-americana, no dia 4 de julho de 1776, é muito importante para a identificação como nação dos norte-americanos.
Depois disso, nós vamos ver um tema importantíssimo que já é a independência da América Espanhola. A América Espanhola. E alguém me pergunta, professor, o que é essa América Espanhola? Nós vimos aí a América Britânica, a América Inglesa, que foi colonizada pelos britânicos, Estados Unidos, Canadá, que também teve uma colonização francesa. Professor, e qual é essa América que o senhor está falando aí, que é uma América Espanhola? Essa América Espanhola, gente, são todos os países, são todas as nações, são todas as colônias que foram exploradas, que foram colonizadas pela coroa espanhola. Aí vocês vão ter que lembrar de um assunto que é chamado de Tratado de Tordesilhas. Quando houve lá aquelas grandes navegações que nós já vimos no período anterior, lembrem que o mundo foi dividido a partir dessa colonização, sem levar em conta povos que já existiam, enfim, toda uma cultura já existente aqui do outro lado do mundo. O que vai acontecer? Essas colônias, nesse Tratado de Tordesilhas, uma parte para Portugal e outra parte para a Espanha. Então, como vocês estão vendo aqui no mapa, tudo que está em verde aí são as colônias espanholas. O que não está em verde aqui, como vocês podem ver no mapa, é o Brasil. Brasil que foi colonizado por quem? Pelos portugueses. Então, o que vale ressaltar ainda? Nós temos, então, o nosso continente americano foi colonizado por quem? Pelos britânicos na América do Norte. América Central e América do Sul, nós temos aí os espanhóis colonizando Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Nicarágua, Colômbia. Então é a América o quê? Espanhola. Já o Brasil, como a gente vê aí no mapa, foi colonizado pelos portugueses. Então vale ressaltar e nós temos que ter em mente essa questão geográfica, esses modelos de exploração. O que vai acontecer? Essa América Espanhola, como a gente coloca aí, foram as colônias exploradas pela Espanha. México, Guatemala, Cuba, Nicarágua, El Salvador, Colômbia, Equador, Venezuela, entre outros, como eu já falei para vocês, que foram colonizadas pelos espanhóis. O que vai acontecer? Essas colônias elas vão entrar em rota de colisão com a coroa espanhola. Por quê? O domínio espanhol, nós estamos falando de modelo de exploração, gente, de violência. As ideias iluministas começam a chegar, nós vimos o iluminismo, né? Essas ideias começam a chegar nessas colônias. Eles começam a ser influenciados pela Revolução Americana e Francesa. E isso começa a gerar tensões sociais e econômicas nas colônias. As pessoas começam a perceber que a autonomia, a emancipação, a independência é o único caminho para se livrar do jugo das amarras das colônias espanholas. Então nós temos que ter em mente isso. São vários contextos, são vários fatos acontecendo ao mesmo tempo que vão influenciar decisivamente nessa independência da América Espanhola. Aí entram figuras como Simão Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo. São pessoas, são personagens que ajudam a organizar as revoltas e proclamam a independência em diferentes países, em diferentes nações. São os chamados libertadores da América. Tá? Alguns países, como está aí no material de vocês, eles conquistaram essa independência muito cedo, né? Como o Haiti, em 1804. Depois vem o México, né? Depois vem a região do Cone Sul, que é a Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Equador, ou seja, e reparem bem isso aí, tudo no século XIX, é uma coisa muito recente falando historicamente, tá? Então, a independência da América Espanhola, ela resultou na formação de vários países independentes, como Chile, Equador, nações que nós conhecemos aqui, né? Nações que nós conhecemos aqui, tá? Antes de falar da independência do Brasil, só voltando a esse ponto aqui, né, falando dos chamados libertadores da América, justamente a competição de futebol que envolve os clubes sul-americanos
é chamada de Libertadores da América em homenagem a esses libertadores, né? Homenagem a Simão Bolívar, homenagem a São Miguel, a Hidalgo, a San Martín. Então, a Taça Libertadores da América, promovida pela Conmebol, ela é uma homenagem a esses libertadores da América. Por isso que se chama Copa Libertadores da América. Agora chegamos no ponto para falar sobre a independência do Brasil, do nosso país. Como foi esse processo de independência? A gente já viu a independência dos Estados Unidos, os caras totalmente insatisfeitos com a coroa britânica. Vimos a independência da América Espanhola, as nações, os povos, né, ali da América Central e aqui da América do Sul também insatisfeitos com a coroa espanhola. E agora, aqui no Brasil, como vai ser esse processo de independência? Primeiro, esse movimento de independência do Brasil, ele começa no século XIX, né, isso funcionado por uma série de fatores, tá? A Europa vivia um vento de mudanças na política. As revoltas aqui no Brasil já eram muitas, né? O pessoal mesmo insatisfeito com a coroa portuguesa. E principalmente as ideias iluministas. Olha só, o iluminismo, gente, veio para impactar o final do século XVIII e todo o século XIX. Essas ideias começam a fervilhar por aqui, as pessoas começam a ler mais, as pessoas começam a se informar, e as pessoas começam a ver o mundo de uma outra forma. Lembre que o iluminismo vem iluminar, trazer novas ideias. E justamente essas ideias chegam aqui no Brasil. E isso, gente, vai gerar um movimento de independência, tá? Só que o nosso processo de independência, ele não teve, assim, uma ruptura, uma cisão, uma separação de vez com Portugal. Por quê? Porque esse processo de independência ele foi ligado muito ao filho do rei português Dom João VI, Dom Pedro I. Ele vai desempenhar um papel fundamental no desfecho da independência. Quando ocorreu essa independência, todo mundo sabe, né? 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Houve conflito, tá? Não foi uma guerra, né, de paz, como a gente costuma dizer aí quando fala de 7 de setembro, tá? Houveram confrontos no interior do Brasil entre as tropas portuguesas que resistiam, tinham portugueses, inclusive brasileiros, que resistiam a essa independência. Então não foi uma guerra, não foi um movimento de paz, teve guerra, tá? Inclusive uma aqui no estado do Piauí, que é a Batalha do Genipapo, onde nós tivemos mais de uma centena de mortos, pessoas ligadas que resistiam a esse processo de independência. Então não foi um movimento de independência sem derramamento de sangue. Houve sim derramamento de sangue na independência do Brasil. Vamos deixar isso bem claro. Até porque houve um processo de resistência de algumas províncias, inclusive a província do Maranhão e do Pará, foram províncias que resistiram à independência do Brasil, né? As lideranças políticas de São Luís, de Belém, do estado do Pará e do estado do Maranhão gostariam de ter ficado do lado de Portugal. Por isso, houve esses confrontos durante os anos de 1822 e 1824. Nisso, gente, nós chegamos a um ponto, que é a adesão do estado do Maranhão à independência. 28 de julho, para quem não sabe, 28 de julho é feriado no estado do Maranhão. Nós sabemos disso. No Maranhão, nós temos em 28 de julho um feriado. Por quê? Porque é o dia da adesão do Maranhão à independência do Brasil. Dia 28 de julho, o estado comemora, né, a adesão à independência do Brasil. Só para a gente ter uma ideia de como é que funcionou esse processo de adesão. Então, no Maranhão, nós temos esse processo que começa quando? O Maranhão, ele resiste à independência, permanecendo leal ao Estado português, até porque as navegações entre São Luís e Lisboa
era muito mais próximo. Então, o Porto de São Luís recebia muitas embarcações provenientes da Europa, tá? As elites locais não queriam perder os seus privilégios, né? Temiam perder dinheiro, então eles viam assim: se mudar de governo, a gente vai ter que ser leal ao Rio de Janeiro e não a Lisboa. Então, gente, além disso, a presença das tropas portuguesas aqui na região também contribui com a manutenção do domínio português. Então, o que vocês podem ver aí, aqui está a foto do Palácio dos Leões, sede do governo do estado do Maranhão. Houve uma resistência no Maranhão para não perca dos privilégios das elites, comerciantes, navegadores, os próprios militares, as oligarquias que lideravam o Maranhão. Só que vai acontecer o seguinte: em 1823, uma série de revoltas pró-independência ocorre no Maranhão, tá? E eu destaco aqui uma figura que é o Manuel Beckman. A revolta de Beckman vai ser né? Ele se destaca entre muitas pessoas, muitos personagens que farão esse processo de emancipação. Então, o que vai acontecer? Em 1824, com o apoio das forças brasileiras que lutavam pela independência, o Maranhão finalmente aderiu ao movimento de independência do Brasil. Então nós vimos aí que esse processo, ele não foi um processo que acabou em 7 de setembro, ele continua em diversas províncias, e assim nós explicamos por que o Brasil ele tem um território tão imenso. Aos poucos essas províncias elas foram aderindo ao processo de independência do Brasil. Então, gente, essa foi a nossa pequena aula, nosso pequeno resumo sobre o nosso material que foi distribuído, que vocês fizeram a leitura. Isso aqui é só para reforçar a nossa explicação, o nosso conteúdo. Nosso muito obrigado e a gente volta na nossa próxima aula.